Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense. É isso mesmo, aqui vocês ficam informados de tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo aí no meio tricolor. Então, se você quer ficar bem informado, só chegar aqui no Giro Resenha, só dar moral pra gente, só se ligar, porque tem muita notícia. Eu sou o Quintela, você está no canal Resenha Tricolor 1902. Antes de ir para o nosso Giro Resenha, a gente tem que pedir para vocês aqui não se esquecer de se inscrever no canal, deixar o like, que faz toda a diferença para o nosso trabalho. Então se inscreve aqui, deixa o like, valeu? E faça tudo aí para dar essa força para a gente. Chega mais no nosso Giro Resenha, solta aí produção, muita notícia do Flusão. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos falar de Fluminense. Temos aí 3 notícias importantes para trazer aqui do nosso Flu. Né? Temos notícias aí sobre a contusão do Douglas Costa, também mais notícias aí sobre o jogo de ontem, né? Importante, e também uma outra notícia importante sobre grana, money, entrando aí no Fluminense. Vamos começar então com essa notícia da grana? Então, galera, hoje não, né? Ontem, né? No dia de ontem, o jornalista Gabriel Amaral, né? Junto com o Vitor Lessa e também o Phil, né, no programa dele, Jornada KTO 1902, trouxeram uma notícia exclusiva do fechamento do Fluminense, o Fluminense fechando aí com a Superbet. Né? Já tinha trazido essa notícia aqui, que o Fluminense está fechando com a Superbet, e ele trouxe uma informação muito importante, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o esclarecimento do próprio Gabriel Amaral falando sobre o assunto. Mas se liga só. Uma notícia sobre Superbet e Fluminense. Liga aí, ó. Brilha exclusiva, né? Jogar alguma coisa assim. Não, mas então, qual que é a parada? Acho que a gente, por mais que a gente tenha colocado esse ponto, a gente traz algumas atualizações sobre a questão da Superbet e o Fluminense. É meio óbvio já que tá num cenário onde é questão de tempo até Fluminense e Superbet assinarem um contrato, fecharem e tal, meio que todo mundo já tava meio que nessa. Qual que é a atualização e a notícia que a gente traz aqui também com exclusividade? Já está fechado entre Fluminense e Superbet, já estão programando anúncios, já está tudo concretizado entre Fluminense e Superbet. Exceto, pequenas decisões da estreia. A estreia da camisa. Por quê? A ideia seria começar em abril, o acerto é para que se comece em abril. Só que existe uma dificuldade logística ali, que é a final do Carioca, ela vai acontecer, imagina que aconteceu no domingo, né? Ano passado foi uma exceção ali, só por conta de Libertadores talvez não, mas vai acontecer ou no domingo 31 de março ou no sábado 30 de março. E aí, essa questão de finalização no mês de março dificulta, porque o Fluminense poderia jogar com, por exemplo, o primeiro jogo da final com o Betano, o segundo com o Superbet. Então existe ali algumas dificuldades em relação a só esse detalhe da estreia. Tá fechado. Mas existe um acordo completamente concretizado só com esse detalhe em relação à estreia. Espero que esse detalhe precise resolver, tá? Por quê? Precisa resolver isso. Exatamente lembrado. Espero que a gente precise resolver esse detalhe, né, Vitor Lessa? Tem que se classificar. Dor de cabeça essa, é bem lembrado. Entendeu? Porque de repente o pessoal do Superbet falou assim: o que ele tá falando? Resolvido? O time jogar assim, o jeito que tá jogando aí, o clássico tá resolvendo esse problema. É um problema, tomara que a Superbet não chegue mais. Enfim, a questão é essa, é um acordo benéfico para o Fluminense. De fato, o Fluminense recebia um nível, pelo menos na informação que eu recebi, não posso falar exatamente nos valores aqui, até porque quem... Eu posso falar, vou falar exatamente o valor, mas assim, era um valor baixo da Betano. É ainda, né, porque ainda tem contrato. Eu comentei também com o pessoal aqui antes também, mas era dentro daquele valor que... Sabe quando... Enfim, galera, a Betano pagava para o Fluminense algo em torno de 17 milhões de reais, tá? Agora o Fluminense já tem garantido 40 milhões de reais por ano, podendo chegar a 50 milhões se alcançar alguns bônus. Dentre esses bônus que o Fluminense tem que alcançar está ficar entre os 5 primeiros em interesse pelas redes sociais, sendo a 5ª torcida que mais consome produtos nas redes sociais, né? Produtos do Fluminense que mais interagem nas redes sociais. Além disso, também tem um outro bônus que é por classificação no Campeonato Brasileiro e tem um outro bônus que é por quantidade de jogos que aparecem na televisão. Se o Fluminense conseguir isso, TV aberta, o Fluminense vai conseguir alcançar os 50 milhões por ano e não 40 milhões, ou seja, muito mais do que era pago pela Betano. Então, essa é a notícia importante que o Gabriel Amaral trouxe, com esses detalhes a mais que eu estou trazendo para vocês aqui.
Mais notícias, vamos lá. Vamos falar agora de Douglas Costa. Douglas Costa se contundiu na partida contra o Botafogo no último domingo, né? E o clube aguarda aí resultados do exame de imagem. Qual foi a informação que eu tive? Já tem resultado do exame de imagem, mas ainda não foi divulgado. A gente está esperando aí a divulgação do resultado do exame de imagem. Eu consultei um médico, né, especialista, né, no assunto de lesões, né? E ele me falou o seguinte: ele falou que essa contusão que o Douglas Costa teve foi um estiramento no músculo anterior da coxa. O músculo anterior da coxa é o músculo da frente aqui da coxa, tá? Foi aqui que ele teve a contusão. E o exame de imagem é para definir se a contusão que ele teve, tá, foi um grau leve, moderado ou grave. Se for um grau leve, ele consegue recuperar aí, no máximo, aí, 10, 15 dias está pronto. Tá? No máximo. Se for um grau moderado, aí não é mais 10, 15 dias. Aí já seriam de 3 a 4 semanas. E se for um grau grave, aí a contusão poderá ter o tempo de recuperação de 45 dias, tá? De 45 dias a 60 dias, né? Podendo até ser um pouco mais, ou seja, alcançar até aí mais ou menos uns 3 meses de contusão para recuperar. Então, a expectativa agora do Fluminense é que essa contusão seja um grau leve e que o jogador consiga se recuperar a tempo aí de, quem sabe, ainda estar disponível para jogar a final do Carioca. Então, a situação do Douglas Costa é essa, preocupa muito o Fluminense. Acredito que até, no máximo, quarta-feira, a gente vai ter uma resposta aí sobre essa contusão. Para fechar nosso giro de notícias, cara, essa exclusiva tá aqui do Resenha para vocês, informação que eu soube na noite de ontem, depois da live do Bate-Papo Tricolor. Notícia quentíssima que Fernando Diniz soltou os cachorros no vestiário após a derrota para o Botafogo. Ele ficou puto da vida, muito puto da vida, com a postura dos jogadores, né? Se na coletiva ele falou que o time perdeu por um detalhe, que só perdeu porque o André cometeu o pênalti, que as substituições surtiram efeito e por aí vai. Se foi o fantástico mundo de Fernando Diniz, muito criticado pela coletiva que deu, no vestiário o bicho pegou. Tá? Ele xingou muito, reclamou muito e perguntou para os jogadores: vocês estão de sacanagem? Segundo informações que eu obtive, ele no vestiário perguntou para os caras o seguinte: vocês estão de sacanagem? Vocês jogaram de sacanagem? Vocês têm que ter responsabilidade. Ele cobrou responsabilidade, cobrou compromisso com o Fluminense, criticou o fato dos jogadores não terem se concentrado melhor para a partida, né? Lembrando que na quarta-feira à noite mesmo os jogadores já estavam curtindo o título. Então a crítica do Diniz foi a falta de compromisso. Ele claramente falou no vestiário que faltou compromisso com o jogo contra o Botafogo. Soltou os cachorros, xingou e reclamou da falta de compromisso. Na coletiva ele já tinha dito que vai ter que pensar melhor o que fazer após conquistas, quando tem um jogo perto, porque claramente faltou concentração. Ele já tinha falado isso na coletiva. E a informação que eu obtive é que no vestiário o bicho pegou e ele xingou muito, e ele cobrou, e ele falou que o time não teve compromisso, que foi falta de respeito, de responsabilidade com o torcedor, falta de compromisso com o jogo, né? Foi assim, o Diniz soltou os cachorros. Então, para vocês saberem aí como é que foi o comportamento e o temperamento do Diniz no vestiário. Agora, se faltou compromisso também, faltou o Diniz um pouquinho mais, como eu posso dizer, de compromisso da parte dele. Porque a forma como que ele montou esse Fluminense, as substituições que ele fez, ele não reconheceu o próprio erro na coletiva, né? Então, assim, faltou humildade, então, ao Diniz, no mínimo. Se faltou compromisso dos jogadores, faltou humildade do Diniz de reconhecer o arsenal de cagadas que ele fez na partida com as substituições absurdas que ele fez durante o jogo. Tá? Então, assim, se tá ruim para os jogadores, tá ruim para você também, Diniz. Admita, chegue numa coletiva e diga: olha, eu errei. Né? Baixa essa bola, menos arrogância, porque você fez muita besteira nesse jogo também. Então é isso aí, galera. Essas foram as principais informações aí do Dia Tricolor. Mais uma vez, pedir para vocês se inscreverem no canal, dar essa moral pro Resenha. Tamo juntos, orações tricolores, façam L imediatamente, que o Cano volte a marcar gols e quem sabe agora no Fla-Flu ele desencante. Valeu, galera.